volta aqui com vocês. O nosso bom dia novamente aí para Várzea Grande, para Júlio Borges. Olha, eu estou gostando de ver, tá? Tem que ser assim mesmo, tá, Júlio Borges? Vamos ver se as outras turmas também entra aí no clima junto com o Júlio Borges, que fez o questionamento aí no chat. A turma do YouTube também, vamos lá fazer isso aí? É muito importante, pessoal, muito importante vocês estarem sempre questionando, porque tira-se essas dúvidas e acaba sendo muito bom, tá? Opa! Bom Jesus, manda um salve para mim, né? E aí, irmão Jesus? Nosso salve, salve aí para a turma de Bom Jesus. Olha, vamos pedir uma coisa aí para vocês, né, que está pedindo salve, salve. Aliás, eu vou pedir duas coisas, tá? Duas coisas mesmo. Uma delas é assim, quando for pedir o salve, coloca o nome dos alunos que estão aí assistindo a aula, para a gente poder também dar o salve mais individualizado, tá? E a outra, essa é uma, né? Quando for pedir o salve, salve, para a gente cumprimentar, dar um alô para a turma específico, coloca o nome dos alunos. E a outra também, não esqueça, né? De só, eu vou pedir o salve. Não, faça como o Júlio Borges, coloca questões também, pergunte bastante. E é muito importante isso para a gente, tá bom? Muito importante mesmo você estar colocando perguntas e colocar o nome dos alunos também. Peraí, Padre Marcos aí, olha aí, muito bom, Padre Marcos, né? A Ana Laiane, e também a Raili também, acho que pronunciei correto, né? O Rubens, é isso aí, pessoal. Mas aí tem que ver também as dúvidas, vocês também não precisam ficar somente, colocar no chat somente dúvidas, né? Vocês podem também colocar aí alguma coisa que acrescenta, né? Alguma curiosidade que vocês possam ter a respeito do assunto. Temos aí a Aitala, né? Muito bom. Não sei se pronunciei correto. O Eric, né? Glenda, né? Opa, nossa mediadora aí, Marisa. Muito bom. Aí para Padre Marcos também, né? É isso aí, né? Júlio Borges colocando aí as turmas, né? Bem direitinho. Eric, Iris, Glenda. Muito bom. Aí vamos colocando aí, né? Questões e curiosidades que vocês possam ter. É sempre bom. Aí, continuando falando sobre o meme. Veja só, pessoal, normalmente as obras literárias, essas obras, né, elas pegam uma parte, né, e colocam à disposição da crítica para que as pessoas possam, né, comentar a respeito daquele, né, para comentar a respeito. E aí é o seguinte, né, essa parte aí está liberada e isso aí muitas empresas utilizam isso para produzir seus memes, né. Temos aí, ó, o caso aí, né? Questionando, né? Aí ele fez aí uma questão bastante provocativa aí, né? Certo? Aí, segundo o professor Viana, esse autor Viana, né? Se você tem autorização para usar a imagem, que é a base do meme, então pode reivindicar um copyright da piada em si e até acusar outras páginas de plágio, né? No caso aí, a família processou a página que utilizou sua foto e o idoso foi indenizado em 100 mil. É isso aí, né? Foi utilizado ali de forma indevida a imagem, feita a piada, a pessoa entrou lá na justiça aí, pegou uma remuneração, né? O caso da Isabela Boscov, né? Aí tá lá, né? Sol em Ares, né? A propaganda, a notícia lá. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. E aí foi feito lá, né? Várias coisas, né? A crítica de cinema de Isabela Boscov, né? Que faz vídeo com suas opiniões, viralizou recentemente com as falas sendo usadas em outros contextos, né? Por exemplo, lá de signos, né? Porém, para utilizar suas falas na publicidade, ou seja, ter um aproveitamento
já aproveitar as falas dela, que foi contratada para fazer um vídeo exclusivo a uma marca. Então, veja só. Aí a pessoa está pegando aqui, ó, tinha os vídeos aqui, né, da pessoa, né, que foi lá contratada pela marca a fazer propaganda. E aí o camarada pegou, né, as falas aqui, né, e utilizando aí de outra forma, né? Ah, temos mais gente aí, né? Temos o Maciel. Bom dia, Maciel. Bom dia, Ana Cecília. Olha aí, o Carlos Zeus apareceu, né? Ah, muito bom, Carlos Zeus. Né? Muito bom. Tá... Ó, o Rubens Macedo também. William Costa, né? Muito bom, né? Aí, ó, William Costa é de onde? Nazaré do Piauí. É isso aí, pessoal. É isso aí mesmo, né? Então, pessoal, cuidado com isso aí, né? Para que vocês não cheguem aí a pegar um processo, né? Mas aí nós pegamos o seguinte, nós temos aí as questões que são utilizadas, mas podemos também aliviar essa pressão aí para não pegar processos com citações, né? Aí você faz a citação a respeito de quem é o autor. E temos dois formatos de citações. Um nós chamamos de citação direta, né? Temos pode ser a citação direta e temos a citação também indireta. Vamos conhecer como é que isso aí funciona, né? Na citação direta, você faz uma transcrição do texto ou dos conceitos do autor que você consultou. Então você está lendo lá, está fazendo uma pesquisa lá a respeito, né? Direta, né? Aí você coloca lá o nome do autor diretamente lá, copia o texto e coloca lá, né? Aqui nesse caso você utiliza as próprias palavras do autor. Na citação direta, você utiliza as próprias palavras do autor. Você não faz uma compilação da ideia. Então você traz o próprio texto, né? É uma transcrição literal do texto. Aqui, pessoal, para vocês entenderem bem mesmo, né? Numa linguagem assim mais popular mesmo, assim, você está lendo uma obra, você leu uma obra, vamos supor que essa obra ela seja uma obra digitalizada, ela é digital, é como se você fizesse o Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Professor, mas Ctrl+C, Ctrl+V não é proibido? Não, pera lá, pessoal, pera lá. Ctrl+C, Ctrl+V é proibido? Sim. Porém, eu estou falando aqui nessa utilização do Ctrl+C, Ctrl+V, porque é uma técnica que se tem para fazer uma transcrição literal, né, do texto lá do autor. Não é aquela cópia que vai ser plágio, né? Então, aí você está fazendo aqui, antigamente, pessoal, a gente coloca assim, essa transcrição literal, porque antigamente, né, antes do computador, tinha os livros todos, estavam impressos. Aí o que você tinha? Você pegava e fazia. Você pegava, para fazer essa transcrição, você tinha que digitar todo, ou escrever todo exatamente como o autor fez. Cuidado que quando vocês vão fazer essa citação direta, para não errar, né? Se tiver que digitar tudo, não errar o que o autor escreveu, tá? Porque às vezes o erro aí vai ser problema, tá? Nas citações diretas, né? Com até 3 linhas, eu vou pegar outra cor aqui para a gente. Com citações diretas aqui, as citações diretas com até 3 linhas, deve aparecer no texto incorporado, né, ao parágrafo, né, sempre aqui, ó, entre aspas, né, com indicação da fonte onde foi retirada, né, com indicação da fonte de onde você retirou, o número das páginas também. Você tem que também pegar o número das páginas. Que página da obra está aquele texto, né? Aqui é o seguinte, olha, vamos pegar aqui um exemplo para você, né? Um exemplo aqui de uma citação direta, feita aqui, né? A chamada pedictística havia sido a forma particular pela qual o direito romano foi integrado no século XIX na Alemanha, em particular. Veja que o texto aqui, ó,
Tá vendo aqui esse texto aqui, ó? Tá aqui entre aspas, né? O texto está todo entre aspas, fechando aqui as aspas. E aí a citação. Quem é que fez? Quem é que escreveu esse texto? Um sujeito com sobrenome Lopes. Ele escreveu isso aqui em 2000 e estava no livro dele, na publicação dele, na página 225. E aí, pessoal, lá no final do teu texto, você coloca... Não tem lá no final do texto, sempre da tua obra que você está fazendo, tem as tuas referências, não tem? Aí lá na tua lista de referências, você vai colocar lá Lopes, que é o José Reinaldo de Lima Lopes, na publicação dele no livro com o título O Direito na História, tá? Uma publicação em São Paulo, e aqui a Maximum, que é a editora, e no ano de 2000. Aí você está tranquilo. Feito assim, o que era lá um Ctrl-C, Ctrl-V, se você fez, observou bem aqui o que está no exemplo, não é mais um plágio nem nada. Aqui passa a ser uma citação direta. Né? Pessoal, dúvida nessa questão da citação direta? Veja só, estou sabendo que vocês vão ter, né, numa outra disciplina de projeto, que vocês vão produzir, né, e até o final do curso vocês vão ter aí uma produção de trabalho de final de curso, né? Vão ter que escrever alguma coisa. Então, preste atenção, né, que vocês vão fazer muita coisa aí, vão fazer pesquisa, vão ter muitas citações. Então, preste atenção, pessoal. Se vocês não querem redigir o texto de forma diferente e dizer que é do autor, mas vocês quiserem fazer uma citação direta aí, fazendo uma cópia literária, pegar o texto, né, literal, então observem esses aspectos e vocês vão estar agindo de forma legal mesmo, tá? Vocês vão estar agindo de forma legal, sem problema nenhum, sem ser considerado plágio, tá bom? E aí vocês vão estar totalmente protegidos. Olha aqui também outras formas de ter a citação. Vamos detalhar um pouco mais a respeito disso aí para vocês, tá? Nas citações diretas, aqui tem especificamente, né? Com mais de 3 linhas, ela deve ser destacada do texto, né? Citando com recursos, né? Mudando aí a margem do texto, tá? Fazendo um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Então, tá aqui, ó, né? Para vocês verem. Então aqui você tem o teu texto, né? Tá aqui nesse quadradinho aqui, certo? E aí você vai fazer uma citação que tem mais. Veja só, olha aqui, ó, tem um recuo aqui, ó. Tá vendo? Então aqui o teu parágrafo tá lá direitinho, né? Ok? Aí então você está escrevendo lá no teu texto, lá você escreveu, está escrevendo, fez o teu primeiro parágrafo, você vem falando, blá, 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 está falando muita coisa, mas aí você quer fazer uma citação que tem mais de 3 linhas. Pessoal, detalhe, né? 3 linhas, você faz aquele formato anterior que a gente colocou lá. Mas se tem mais de 3 linhas, aí você vai ter que fazer desse outro formato aqui, tá? Então aí você tá, e aqui você tem. Depois aqui embaixo. Opa, deixa eu apagar aquele. Não é para aparecer esse. Aqui é para aparecer assim, o teu texto está aqui. Aí ele continua aqui o teu texto, o primeiro parágrafo, você fez a tua citação e aqui embaixo, tá? E aqui, pessoal, eu coloquei aqui um texto, né, para vocês verem como é que está essa citação, né? O que está escrito ali na citação? Processos de negócios compreendem um conjunto de atividades organizadas entre si, visando produzir um bem ou um serviço para um tipo específico de cliente, né? Interno ou externo à empresa. Quem é que produziu isso? Rosenfeld e outros, né? O et al., em 2006, na página 40. Né?
Aí você vai ter lá mesmo a citação lá nas tuas referências lá no final, né? Aqui você vai ter, aqui ó, nas tuas referências, você vai fazer também para o Roosevelt a mesma situação aqui, colocar lá o detalhe. Então, guardem bem aqui esse detalhe. Vamos até grifar aqui de forma diferente para vocês, né? Que aqui, ó, essa citação aqui com até, tá? Vamos botar bem grandão aqui, né? Até 3 linhas, tá? Até 3 linhas. O formato que você vai fazer é exatamente esse aqui, tá? E aqui, né? Aqui, com mais, né? De 3 linhas. Então aqui, ó, é mais de 3 linhas, né? As linhas, pessoal, aí é a linha do teu formato do teu texto, tá? O formato do teu texto. Normalmente a gente faz isso aí em papel A4, ou então papel ofício, a margem está lá. Então você vai fazer esse recuo assim, né? Aqui essa citação que a gente falou, né? Aqui a citação direta com mais de 3 linhas. Com mais de 3 linhas. É destacada com um recuo de 4 centímetros da esquerda, ou seja, como se estivesse fazendo um parágrafo mais longo, né? Mais afastado, né? Independente do tamanho da letra, se for, né, com letra menor ou maior, isso aí não é relevante. Utilizando espaço simples, também o texto você vai fazer utilizando aqui, ó, um espaçamento, onde é outra cor, utilizando aqui um espaçamento simples entre linhas, sem aspas e sem itálico, tá? Tem muitas muitas pessoas aí que acham que colocar o itálico aí resolve. Não precisa botar o itálico, tá? Mas você tem que indicar a fonte, né, de onde foi retirado. Está lá no final, conforme está aqui o nosso exemplo aqui do lado. Não precisa fazer, pessoal, esse detalhe vermelho aí que a gente colocou, foi só para vocês destacar que você está colocando o autor, tá bom? Não é necessário colocar esse detalhe aí em vermelho, tá bom? Aqui isso aí foi só mesmo para que você possa visualizar melhor. Dúvida, pessoal? Ficou alguma dúvida aí com vocês a respeito disso? Temos dúvidas? Não, né? Muito bom, né? Ou eu estou explicando muito bem, ou estou explicando tão mal que ninguém está entendendo nada e nem quer perguntar. Das duas umas, né? Quando a gente tem assim, coloca, né, para alunos assim, né, pergunta se tem dúvidas e tudo mais, das duas uma, ou não entenderam nada, e aí não querem nem, como não entenderam nada, não vão nem fazer perguntas. Ou então foi tão bem explicado que todo mundo entendeu que não há dúvidas. Então eu tenho que acrescentar agora, quando perguntar, não perguntar só dúvidas, né? Colocar aqui, ó, sugestões, ideias. Então agora vamos conversar um pouquinho com vocês a respeito, né, da citação indireta, né? Aqui, pessoal, você tem esse tipo de citação. Você pega a ideia do autor e você escreve com as suas próprias palavras. Júlio Borges está entendendo. Muito bom, né? Quem é que está entendendo bem? A Ana Cecília, Micael, a professora Micael, a Glenda também, né? A Iris, tá? Ótimo, muito bom, né? Yasmin, está entendendo direitinho? Yasmin Rosada, né? O Kaique, está entendendo direitinho aí? Também? Isso aí, pessoal. É isso aí mesmo. Vamos ver que o chat está funcionando, está direitinho, tá bom, né? Estou sentindo falta aí de uma participação de Pedro II aí, ó. Vamos lá, Pedro II. Várzea Branca também, né? Testa aí o chat, né? O Carlos dos Seus, né?
Ah, tá certo. É isso aí mesmo, Carliseu, né? Ah, Lúcio, dá um oi, né? Lúcio Carvalho. Oi, oi, aí, Lúcio Carvalho. Bom, perceberam uma diferença, pessoal? Aqui, nesse caso da citação indireta, você vai transcrever a ideia, não é o texto, tá? Aqui na indireta, vamos até colocar assim, né? Quando você faz isso aqui, você vai estar fazendo aqui, ó. Não é o texto, é sim a ideia, né, do autor. E aí você escreve essa ideia com as suas próprias palavras. Então você vai pegar a ideia e vai escrever essas ideias com as suas próprias palavras, né? É exatamente isso, né? É... Mas não, o chat. Mas, peraí. Aqui, esse aqui, né? Bom, o pessoal tá aí, né? No chat, né? A professora lá de Júlio Borges, né? Ela fez aí, colocou uma questão aí, o seguinte, né? Professor, quando faz o cover da música e dá crédito ao autor, isso entra como plágio? Vamos supor o seguinte, né? Que esse texto... Não, pode deixar lá o chat. Vamos supor que esse texto aí que a professora lá de Júlio Borges colocou, vamos supor que seja uma ideia, tá certo? Então, se eu vou fazer uma citação direta, eu vou pegar o texto dela, com menos de 3 linhas, vou pegar o texto dela e colocar lá no final, né? Júlio Borges, tal, 2022, e aí eu fiz o texto exatamente, né? Quando for para fazer, quando faz cover da música e dá crédito ao autor, isso entra como plágio ou não? Aí eu coloco lá, né? Júlio Borges, tal, 2022, tal, né? Tá lá no chat, né? Aí nesse caso aí é 7h52, não, é a página, né? A página tá lá, cifrado direitinho. Pronto, perfeito, tá lá. Citação direta. Agora, vamos fazer esse mesmo texto como sendo uma citação indireta, né? Usando a ideia da professora aí, colocando assim, né? De forma diferente, né? Posso considerar plágio, considerar ou não plágio, a utilização de cover de músicas dando crédito ao autor. Aí eu escrevi com minhas palavras, botei de forma diferente, né? Escrevi de forma diferente, mas a ideia central é uma pergunta a respeito da consideração de plágio ou não. Bom, diferentemente, né, da citação direta, a citação indireta deve ser encorajada, pois é a maneira que o pesquisador tem de ler e compreender o conhecimento a partir do conhecimento de outras pessoas. Então, isso aqui é importante, né? Porque por que a gente está dizendo aqui, né? Por que a gente está dizendo que a citação indireta, ela deve ser encorajada, né? Pessoal, veja só. Se você vai fazer uma citação direta, você está colocando o texto ipsilitre, não está? E aí eu pergunto para vocês assim, será que aquele texto, aquela citação, você compreendeu perfeitamente o que está escrito ali na citação direta? Fica a dúvida, não fica? Você pode até questionar, não, você não fez só uma cópia literal? Se você fez Ctrl+C, Ctrl+V, né, até 3 linhas lá, e fez a citação direta,
Aí fica aquela dúvida, você entendeu bem aquele conteúdo? Agora, vamos por que incentivar a indireta? Que para você escrever a ideia, né, para você citar, colocar a ideia que o autor fez, significa que você tem que ter compreendido para poder expressar com tuas palavras o texto. Isso é muito importante. É muito importante, tá? Queridos professores, né? Aí quando vai fazer a orientação dos alunos para a produção aí dos textos, né? Dos trabalhos de entrega, né? Ou até mesmo em todas as atividades, fazer a citação indireta, é bom que nossos queridos alunos vão manifestar que compreenderam plenamente aquele conteúdo, né? O Lúcio coloca bem aí, né? Quero que você explique um pouco mais sobre a citação indireta, por ter um tom um pouco por fora do conteúdo, né? Aí tá, ixi Maria, Júlio Borges, aí você me pegou, né? No caso da Melody, né? Que pegou a Melody, que pegou a melodia da música da Anitta, ela cometeu crime. Aí não sei te dizer, tá, professora, porque assim, eu não sei te dizer exatamente isso, porque eu não sei se a Melody lá, se ela pediu autorização da Anitta, tá? Tem essa questão, né? Volta aqui só um pouco. Não. Tá certo, professora? Nesse caso aí, eu não sei te dizer, porque pode ser que pode ser que aí pode ser que a Melody tenha pedido a autorização da Anitta. Então, se ela pediu, eu não tenho como dizer, tá? Retomando aqui para a gente esclarecer um pouquinho mais aí para o Lúcio Carvalho, né? A questão da citação indireta, né? Lúcio, é o seguinte, vamos supor que você pegou um livro para ler, e nesse livro tem um conceito lá, que o autor colocou a respeito de determinado assunto, tá? O autor colocou lá, né? Escreveu lá, né? Um texto, né? E aí, você vai pegar esse texto, né? Ao invés de fazer uma cópia exata do texto lá e utilizar como citação direta, você vai pegar aquela ideia e vai escrever com as tuas palavras, né, o texto. Vamos aqui, ó. Vamos só. Aqui, Júlio. Vamos colocar aqui para você, né? Aqui, ó, tem uma ideia aqui. Vamos supor que esse parágrafo aqui, né? Está dito aqui. Ao contrário da citação direta, a citação indireta deve ser encorajada, pois é a maneira que o pesquisador tem de ler, compreender e gerar conhecimento a partir do conhecimento de outros. Se você vai fazer uma citação direta, aí aqui você vai colocar aqui, né? Aqui no final, se é uma citação, se você pegou esse texto, você vai fazer uma citação direta, aí aqui você vai colocar aqui, né? Jorge, não é isso? Tal, né? Aí você colocar a página, né? 23, não é isso? Aí vai colocar aqui na frente, né? 2022. Né? Aí lá né? Você vai fazer a citação tudo. Você fez isso aí. Você, pá, copiou igualzinho, né? Você copiou igualzinho. Mas vamos supor que você vai fazer a tua citação indireta, tá? Aí você vai fazer a tua citação indireta. Desse mesmo texto. Então agora, vamos voltar aqui. Vou só marcar isso aqui novamente, que eu apaguei.
Vamos supor que agora você vai fazer uma citação indireta, né? Aí você vai pegar e colocar alguma coisa do tipo assim, né? A forma de pesquisador ou estudante expressar, né, que o seu entendimento e gerar novos conhecimentos a partir do conhecimento de outras pessoas é a ideia. Perceberam? Coloquei que essa ideia do incentivo, né, da mesma forma. Tá? Olha aí, para vocês verem, né, os dois formatos aí agora. Né? Vamos lá, tem mais coisa aí, Juliana. Se um cantor pegar a melodia de outro e escrever uma música em cima delas, é crime? Depende, tá, Júlio Borges? Professor, aí depende um pouquinho aí, né? Se é crime ou não, depende se a pessoa pedir autorização, tá? Lembra que você pode fazer o seguinte, você pode fazer muita coisa com o conhecimento de outras pessoas, com as ideias de outras pessoas, né? Principalmente na música. Mas depende se você pedir autorização. Né? Se você pediu autorização, não vai ser crime. Né? Você vai dizer, olha, o autor da melodia da música lá, vamos dizer lá, você tem lá, por exemplo, muitas músicas, né, que eu vejo hoje aí, cantores sertanejos, colocando aí questões aí lá, que vem músicas, né, do Tião Carreiro, do Tunico Tinoco, coisas antigas, né, de Alvarenga Ranchinho, tem muitas coisas, né, lá. E esse pessoal, né, de certo deve estar pedindo autorização. Ou então já passou o período, né, aquele período de direito exclusivo. Tem que ver isso aí também, né? Olha aí, exemplo de citação, né? No início do texto, né, que você está colocando a ideia, né? Olha, segundo Jorge 2000, a existência de uma energia eletromagnética invisível foi relatada por Clerk Maxwell em 1983. Continuando, né? Ainda segundo o autor citado, foi elaborada a teoria que, independentemente de um condutor sólido, as ondas eletromagnéticas propagam-se no espaço. Então eu fiz a citação aqui, a nossa citação aqui é uma citação indireta, mas veja assim que eu estou colocando, né, aqui no início do texto. Mas agora é o seguinte, eu vou colocar o autor no final do texto. Né? Eu vou colocar no final do texto. Né? Aí eu estou colocando lá, né? Em 1901, usando seu equipamento de radiotelegrafia no rebocador, Fly Hunter Moscovi cobriu uma regata realizada no Canal da Mancha. Durante a competição, as notícias eram redigidas, enviadas em código Morse e captadas pela estação receptora instalada em Kingston, que as transmitia por telefone para o jornal Daily Express. E aí, coloca o autor no final. Veja, pessoal, o formato, né? Uma coisa assim, eu primeiro coloco na citação no início do texto, eu coloco primeiro, né? De onde é que eu estou tirando a ideia? E aí eu coloco no início, né? Segundo fulano de tal, e aí eu coloco a ideia todinha dele. A outra questão na citação, no final do texto, eu coloco a ideia primeiro e no final que eu coloco quem é o autor. Pode ser qualquer uma das duas aí, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Beleza? Mas lembrando para vocês o seguinte, que na citação indireta, eu escrevo com as minhas palavras e não com a do autor. Né? Então, mas também, para fazer isso aí, nós temos alguns limites no direito autoral. O direito autoral não é aquela coisa assim, por exemplo, tem alguns limites, né?
Primeiro, nós temos que colocar que dentro desse limite, né, desses direitos autorais, para cada país, podemos ter situação diferente. Né? E assim, né, o que o prazo encerra pode entrar no domínio público. Então, veja só, tem um período que o autor tem aquela exclusividade. Mas, passado esse período, passa a ser aquela ideia ser de domínio público, né? E isso está previsto lá na lei, né? 9.610, que está lá colocado para a gente, lá no seu artigo 41, né? Que diz lá, né? Direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos, ou vamos botar vermelho, aqui, perdura aqui por 70, né? Esse aqui, 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor, oferecida a ordem sucessória na lei civil. Então, tem o falecimento, então, né, oferecida a ordem sucessória. Né? E aí, no parágrafo 2º, diz que aplica às obras póstumas o prazo de proteção que alude o caput desse artigo. Então, veja só, tivemos aí alguns autores, né, algumas pessoas que faleceram, algumas, no meio artístico, algumas pessoas faleceram, mas eles tinham obras produzidas. Né? Vamos supor assim, agora, né, que recentemente, né, o Jô Soares faleceu, né, essa semana, e ele é um autor, né, ele tinha algumas obras aí. Vamos supor que ele estava finalizando uma obra dele, escrevendo lá um livro, alguma coisa, e já estava no ponto já tava, vamos dizer assim, já estava no prelo. Né? O prelo é um período que passa lá na editora para fazer com os editores, para ver, fazer algumas verificações e tudo mais, de plágio, essas coisas. Então, faz toda uma pesquisa para garantir o direito autoral. E ele estava lá. E aí essa obra vem a ser publicada agora. Esse direito patrimonial aqui, que perduram 70 anos, né? Contados a partir de janeiro, né, da data do falecimento, do ano subsequente, então seja assim, a partir de janeiro de 2023, né, as obras do Jô Soares perduram aí por 70 anos, né, como direito autoral, né, em favor do sucessor dele. Né. Então, nesse caso, o que for publicado agora vai se aplicar o que está também lá aos 70 anos. Também, né, a proteção desses direitos, né, relativa à propriedade industrial, são considerados, né, de interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, previsto lá, que agora no artigo 2º também, que a propriedade industrial também é considerado como de interesse social, né? Voltada aí para o desenvolvimento tecnológico do país. E aí, no inciso 1, concessão de patentes de invenção e modelos de utilidade. Inciso 2, concessão de registro e desenho industrial. Concessão de registro de marcas. Concessão às falsas indicações geográficas e repressão às falsas indicações geográficas e repressão às concorrências desleal. Está lá, previsto no artigo 2º. No artigo 3º, também se aplica, né, essa lei aos pedidos, no inciso 1, né, aos pedidos de patente ou de registro proveniente do exterior, depositado no país por quem tenha proteção assegurada por tratados e convenções em vigor no Brasil. Então, vamos dizer, essas patentes lá, as que vêm lá do exterior, tem que estar, o país lá de origem tem que ter um tratado com o Brasil de proteção. Né?
Também aos nacionais ou pessoas domiciliadas no Brasil, ou seja, aí que são os nacionais, seriam os brasileiros natos e os naturalizados, ou pessoas que moram aqui, domiciliadas no país, que assegurem aos brasileiros ou às pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. Então, se um estrangeiro vem para cá, né, ele tem também, e tem o país, né, tem o tratado com o Brasil de reciprocidade, vai ter também os direitos iguais e equivalentes. O que é esse negócio de reciprocidade? Né? O que significa esse negócio aí do tratado de reciprocidade? Significa o seguinte, olha, o Brasil tem muito disso aí, né? Agora, recentemente, teve uma perda muito grande, né? Em relação aí com os Estados Unidos, mas é como se fosse assim, olha, para as pessoas poder trabalhar, né, vamos colocar o Brasil e Portugal, né, um tratado de reciprocidade que é bastante amplo, né, no Brasil, vamos dizer, para exercício das profissões no Brasil, todo português tem direito a fazer concurso público, a exercer suas profissões regulamentadas, né? E aí, pessoal, quando o brasileiro for para Portugal, lá também tem que ter esse mesmo direito. Se você é um técnico aqui em serviços jurídicos, tá? Você é um técnico aqui em serviços jurídicos, então você pode exercer a sua profissão aqui no Brasil, não pode? Os portugueses que são técnicos de serviços jurídicos também pode vir aqui prestar concurso, tudo normalzinho, tá? Pode até assumir cargo no setor público e tudo mais, sem problema nenhum. Pode exercer a sua profissão. Da mesma forma, a reciprocidade, se você for para Portugal, lá você pode também exercer função pública também. Tá? Bom dia, Cristiane. Aí, opa, técnica aí da Seduc, muito bom. Tá com você aí acompanhando. Então, compreendido bem essa questão da reciprocidade, pessoal, é muito importante saber isso, né? Se caso vocês vão estar fazendo ou indo, né, para outro país, né, ou recebendo, conhecendo pessoas de outro país, e aí vocês podem verificar o seguinte, olha, como é que é esse negócio aí, né? Tem reciprocidade o país? E olha que o Brasil tem muitos, né? Tem muitos países com reciprocidade. Tá? Recentemente, o Brasil teve teve um deslize na diplomacia, né? Que passou cedeu para o americano chegar no Brasil e não passar por certas exigências, né? Na área de imigração, né? Na entrada, o estrangeiro, lá, o americano chegar no Brasil, foi retirada alguma série de exigências que não foi também referendado pelos Estados Unidos. Então, para o brasileiro, para ir para os Estados Unidos, tem lá uma série de exigências. E o americano, para vir no Brasil, foi aberto mão. Né? Então, quer dizer, cadê a reciprocidade? E, pessoal, essa questão da reciprocidade não quer dizer, né, que o outro país seja mais rico ou mais pobre. Tá? Basta, né, que a diplomacia tenha essa negociação, e aí eles vão dizer tratamentos iguais, né? Você trata lá as pessoas, eu trato aqui também. Né? No artigo 4, coloca que as disposições tratadas em vigor no Brasil são aplicáveis igualmente às condições de pessoas físicas, jurídicas, nacionais ou domiciliadas no Brasil. Então, assim, tratamento iguais daqui. Tá? Também considera-se bens móveis para efeitos legais os direitos à propriedade legal. Então coloca também os bens móveis e imóveis, né, também se enquadra para direito da propriedade. Então, quando falando disso aí, nós estamos aí com obras, né, também. Pessoal, agora vamos compreender um pouquinho o que é marca, né? Pessoal, vocês podem ver o seguinte, que a marca, né, é uma distinção que tem, né,
que, cara, dá para você, ao pegar esse material, você já identificar que ele foi produzido, que ele tem origem, né? Você pegou a marca, você já sabe, né? Se olhar a marca, você já sabe. E isso, pessoal, tem um valor altíssimo hoje em dia, né? E isso vai distinguir das demais. Por exemplo, quando você pega um equipamento, você já olha lá, logo bem direitinho, né? Não sei se vocês estão aí utilizando o que vocês estão utilizando aí no computador, mas vocês verem lá a marca, né, desse aplicativo que a gente usa aí, do Windows, né? Ele tem lá aquela marcazinha dele, não tem? Tem. Bem legalzinha, não tem? Aparece logo para vocês, né? Aquela marcazinha. Da mesma forma, tá aqui, ó. Ó. Olha aqui em cima. Uma marcazinha aqui, ó, curso técnico de serviço jurídico do canal Educação. Né? Tá lá a nossa marcazinha, canal Educação, tá ali. Né? E aí, vocês vão ver lá essas marcas, vocês devem olhar também. Né? De acordo com a legislação brasileira, né, é possível, né, existe a possibilidade de registro de marcas, registro de marcas de todos os sinais distintivos, seja eles visualmente imperceptíveis, pode ser, não compreendendo as proibições legais, tá, pessoal? Tem que não inclui, né, aqui as proibições legais, conforme está previsto lá no artigo 122 da Lei 9.279 de 96. Tipos de marcas aí. Olha aqui, pessoal. Né? Quando você olha aqui, assiste na TV, você vê esse símbolo aqui. Aqui, ó, no veículo. Aqui, ó, na instituição financeira. Você tem as marcas aí. Cada um tem suas marcas. Ao você ver essa marca, você já sabe, tá? Né? Você já sabe. Quando vê essa primeira aqui, você já tem aí. É Globo. Quando você vê essa segunda aqui, a primeira, você vê logo é Globo. A segunda, aqui, você já vê logo que é Mercedes. Essa terceira aqui, você já vê logo que é Banco do Brasil. Né? Então, as marcas, né, são figurativas, desenho, imagem ou símbolos. Qualquer forma de fantasia ou figurativa, de letra ou algarismo, isoladamente, ou acompanhada de desenho, de imagem ou figura. Então, tem muita coisa aí, né? Palavras compostas por letras do alfabeto distinto da língua do vernáculo, tais como, né, hebraico, sírico, árabe, também é considerado. Ideograma, tais como japonês e tudo mais, chinês, também pode ser considerado como também pode ser considerada aí no contexto da marca, desde que você tenha ela seja valorizada, né? E eu vou dizer para vocês, pessoal, uma marca forte, bem, né, tem valor enorme. Olha aqui outros tipos de marcas, né? Olha aqui, ó, nós temos aqui da Light, da Sony, da Nestlé. Veja que a Nestlé, ela coloca, né, uma imagem mais a letra, né? Então tá aí, é uma marca, são mistas, né? A Sony não, mas a Light também coloca ali um raiozinho ali dentro do círculo, né? Ela pode ser, aqui as marcas podem ser compostas de símbolo, né? Ou uma combinação de símbolos e letras, ou com grafias específicas, né? Elas podem também ter marcas tridimensionais, né? Como aqui, ó, do Toblerone, né? Aqui da Coca-Cola, aqui do iogurte, né? Pode ter várias coisas aqui, né? Então, com isso, pessoal, a gente agora pode começar a fazer uma atividadezinha aí, né? Vamos ver aí uma atividade? Então, a pergunta que se tem aqui é o seguinte: de acordo com a Lei dos Direitos Autorais, a Lei 9.610, são lícitas, sem constrangimento ao autor, assinale como sendo correta, né, ou certa, e como sendo erradas as afirmações. Tá? Tá aí as afirmações para vocês. Tá? E agora eu quero a participação de todo mundo, né? Todo mundo aí respondendo. Todo mundo disse que estava entendendo tudo. Né? E agora vamos ver aí, né? As afirmações que estão
erradas ou corretas. A primeira delas aqui, né? A reprodução da imprensa diária ou periódica de notícias, de artigo informativo publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos. Né? Isso aí é o quê? Está certo ou está errado? De acordo com a lei. Opa! Temos resposta aí, Júlio Borges. Quem mais? A turma do YouTube aí, tá funcionando o chat? Vamos ver aí. Aí, Lúcio. Ah, Isaías Coelho também, né? Isso, muito bom, né? Quem mais? A turma do YouTube, responderam alguém? Opa! Ah, já tá respondendo a segunda também? Muito bom, né? Muito bom. Né? É isso aí, pessoal. É isso aí. Turma boa essa aí de Júlio Borges. Então, olha lá, né? Temos aí, né, que o item 1 está correto. Né? Então, aqui, vamos botar vermelho. O item 1 está correto. O item 2 está errado, né? A reprodução em um só exemplar para uso privado do copista, desde que é feita por este com intuito de lucro. Então, vou dizer, não fala nada, né, de citação, não é isso? Não fala nada de... Opa, Pedro II, opa, João Costa também já... É isso aí, pessoal, é isso aí mesmo, tá? É isso aí. Quanto mais vocês participarem, melhor. Agora vamos ver aí o item 3 e 4, né? Também. Então, 3, 4, então tá aqui, ó. 3, 4 e 5, né? Vamos lá aí. Turma aí, vamos ler aí, dá um tempinho para vocês, né? Responderem. Difícil aí para me ler, tem muita coisa para por isso que eu não respondi ainda. Ah, mas Júlio Borges já respondeu, né? Então vamos conferir aqui, pessoal. Tá? A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonográficas e transmissão de rádio e TV e televisão em estabelecimentos comerciais exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comerciais comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a utilização. Né? Então, pessoal, isso aqui tá tranquilo, correto isso, tá? Não tem problema nenhum. A representação teatral ou execução musical, quando realizados em público ou para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, havendo em qualquer caso intuito de lucro. Aí, pessoal, aqui tá errado, né? Aqui, pessoal, somente por conta disso aqui, né? O intuito de lucro. Se não tiver o intuito de lucro, passa a ser tranquilo, sem problema. Tá? Exclusivamente para efeitos didáticos, né? Também. A quinta, né? São livres as
paráfrases, as paródias que não forem verdadeiras reproduções de obras originárias e nem lhes impliquem descrédito. Né? Isso aqui. Bom, se você não está falando mal, né? Não está desacreditando, tá? Beleza, muito bem. Atividade 2 aí, né? Olha aí. A obra do escritor Monteiro Lobato, né, caiu no domínio público no Brasil, ou seja, encerrou, segundo a legislação brasileira, o prazo que os direitos patrimoniais de autor perduraram. Assim, com base na legislação, conclui-se que esse autor faleceu em... Bom, aí não colocou a data, né, que foi, mas faleceu pelo menos o quê? Vamos lá? Vamos conferir aqui, né? Olha aqui, 2019, menos, né? Menos 70 anos, né? 1949, Monteiro Lobato. Tá? Então dá para vocês, inclusive, saber, né? Ter ideia aqui, tá? Como se trata, né? De 70 anos depois, né? Mas do falecimento, mas é depois de 1º de janeiro. Então, se a pessoa morreu no dia 3 de fevereiro de 2022, vai começar a contar a partir de 1º de janeiro de 2023, tá? Se é 22 para 23. Não dá para, nesse caso, não dá para precisar o dia, né? Somente o ano, né? Então tá aqui, inclusive, a explicação para vocês, né? No entanto, conforme o artigo 41 da Lei 9.610 de 1900, o prazo é de 70 anos ao ano subsequente, né? Isto é, depois do falecimento do autor, teremos 1º de 1949 menos 1, então 1948, ok? Que aí determinou aí, né, o falecimento do autor 1948, né? Que é o 1º ano subsequente. Aí, para a gente escolher a letra aí, né, da questão número 3 aí. Quando a obra vem escrita, protegida por direito autoral, devemos ficar atento a quê? A obra protegida não deve ser emprestada a ninguém. A obra protegida não pode ser reproduzida ou por fotocópias e não pode ser copiadas sem citação da fonte. A obra protegida só pode ser lida mediante pagamento de aluguel. Loucura isso, né? A obra protegida deve ficar em espaço reservado no acervo e só pessoas altamente recomendadas terão acesso. Não, também está um absurdo, né? A obra protegida é vinculada ao depósito legal e só será emprestada para leitura na biblioteca. Também a CDE aí está um absurdo, né? Então, aqui, pessoal, maluquice, né? Isso aqui é maluquice, né? Aqui também, outra maluquice, pagamento de aluguel. Aí só pessoas altamente, né? Aí também outra maluquice. Aqui, ó, também vinculada a depósito legal, emprestada somente para leitura, também, né? Gabarito letra B mesmo, tá? A questão número 4 aí, para vocês, né? Tá aí. Quanto às questões de ética de pesquisa, né? Falando de trabalhos acadêmicos, né? Letra B, para a gente aí, se está fazendo cópia sem autorização, está considerando aí como plágio, tá? Questão número 5 também, vamos deixar o gabarito aí para vocês, né? Qualquer forma fantasiosa figura, né? Também. E, pessoal, nosso tempo já está no limite. O nosso bom dia para vocês e muito obrigado pela participação, tá? E até a próxima.